Olá, deputado, tudo bem? Ô, Miguel, tudo bem? Rogério, tudo bem, queridos? Firme? Ouvindo aí o Rogério fazer as avaliações importantíssimas, análises muito próprias aí dele e do que a gente está vivendo, né? Eu te convidei para você falar um pouquinho da Marielle. Eu sei que você conheceu a Marielle, né? Aí eu queria saber as impressões suas. Você conheceu a Marielle, o que você lembra dela e o que você achou do resultado dessas investigações? Pois é, primeiro falar do espanto, né? Todo mundo está espantado com as investigações. É um pouco o escancaramento daquilo que é o Rio de Janeiro. E nós que somos do Rio de Janeiro, que defendemos o Rio, temos que ter, inclusive, um cuidado para não julgar o Rio de Janeiro todo pela janela, né? Então, primeiro isso. Eu convivi com Marielle desde que ela era coordenadora da comissão, da Comissão de Direitos Humanos, no processo lá da CPI das milícias, mas eu na Câmara Municipal e a Marielle na Alerj, assessorando o Marcelo Freixo. Depois Marielle veio para a Câmara, foi eleita em 2016, assumiu em 1º de janeiro de 2017 e teve um mandato curtíssimo, né, de 1 ano e 2 meses. 1 ano, 2 meses e 14 dias. E esse tempo era um tempo que nós convivíamos ali muito porque éramos vereadores na mesma Câmara e sentávamos ali muito próximo. Eu sentava na primeira fileira, ela também, eu era a 3ª poltrona da esquerda para a direita e ela era a 6ª, 7ª poltrona, 7ª cadeira de vereador. Então a gente tinha ali muita proximidade. E você sabe que uma das questões que tem sido colocada aí pela investigação e que eu acho que ainda tem muito o que se apurar, claro, mas uma das questões que tem sido colocada é a questão fundiária. Né? A questão fundiária, de modo particular, na Baixa de Jacarepaguá, Vargem Pequena, Vargem Grande, onde a família Brazão, na verdade, impera. Tem até alguns vídeos aí de autoridades políticas que devem estar loucas para banir esses vídeos aí do YouTube ou das redes, que dizia, olha, lá em Jacarepaguá, quem manda mesmo, quem de fato olha pelo povo é a família Brazão. Então, a família Brazão se constituiu de tal forma que ela implantou as suas raízes naquela região, a ponto de serem consideradas por muitos, né, como a família que de fato cuida de Jacarepaguá. E Marielle, ela tinha, né, assim, a leitura que eu faço, né, um pouco, não na contramão, mas na complementação daquilo que está se falando um pouco nesse processo de investigação, naquilo que está lá, naquele relatório de muitíssimas páginas. Eu, inclusive, sou um dos depoentes que estou citado lá no relatório, num depoimento dado à Polícia Federal no ano passado, né? Porque na época de Marielle foi assassinada, em 2018, na época que ela foi assassinada, eu fui um dos poucos vereadores da esquerda que não fui chamado a depor. A maioria dos deputados de esquerda foram chamados a depor, eu não fui. Mas me causou, de certa forma, uma estranheza. No ano passado, a Polícia Federal me convidou para uma conversa, um depoimento, eu estive lá na Praça Mauá, e esse depoimento ele está constado lá no relatório da Polícia Federal, que incrimina, né, o Rivaldo Barbosa, o Domingos Brazão e o Chiquinho Brazão como os arquitetos do crime, os mandantes do crime, os que fizeram não somente o processo de construir, né, o assassinato de Marielle naquela noite do dia 14 de março de 2018, mas que também operaram durante esses 5 últimos anos, né, vamos dizer assim, o ano de 2018 e os 4 anos de Bolsonaro. É preciso que isso seja dito também. Eu tenho visto pouca gente dizer isso, né? Os 5 anos, que é o ano de 2018, que ainda estava Temer, e depois com a eleição de Bolsonaro, os 4 anos de Bolsonaro foram anos em que o processo de investigação foi interrompido o tempo todo. Ministério Público que era retirado do caso, era promotora que era retirada, era delegado que era retirado. Quando começava a fazer uma movimentação, o cara caía do posto e as investigações foram colocadas todas debaixo do tapete. Eu tenho para mim, sabe, que uma das questões que nos ajudaram a chegar onde chegamos
eu posso estar enganado, mas é uma elucubração da minha parte, é que o Almada, nosso superintendente da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro atualmente, ele era o delegado do caso de Marielle. E, portanto, ele, quando ele é tirado, eu imagino, é só uma imaginação, só uma elucubração, eu imagino, eu elocubro que o Almada, ele, na verdade, tinha uma linha de investigação e ele, de certa forma, extraoficialmente, claro, sem poder colocar a cabeça a prêmio, ele tinha uma linha por onde ele pegou de novo quando ele foi chamado a ser superintendente no início do governo Lula, no ano de 2023. Então, nós temos 5 anos de apagão da investigação, porque foi interrompido o processo, obstrução de investigação, obstrução de justiça, feita em todos os poderes, o poder político do executivo, o poder político do legislativo, o poder político da polícia, o poder político da milícia, o poder político do judiciário. Então, estava todo mundo junto nesse processo, e só tivemos um processo que, de fato, deu onde deu, quando o Almada vem de novo para a superintendência e o governo do presidente Lula. É bom a gente também recordar uma coisa. Na posse do ministro Dino, ele afirmou à família de Marielle que era ponto de honra dele elucidar o crime de Marielle. E ano passado, no finalzinho do ano, ele novamente disse, as pessoas às vezes esquecem disso, né? Ele disse, olha, até o final do primeiro trimestre de 2024, nós vamos mostrar quem foram os mandantes, quem foram os arquitetos do crime, quem foram os que obstruíram a justiça. E, de fato, nós estamos no mês de março, final do primeiro trimestre, e aí a elucidação está dada. Marielle, ela tinha muitas pautas, né? Era uma mulher muito vibrante, uma mulher muito ciente do seu papel no legislativo. E ontem, inclusive, estive lá na Câmara Municipal, porque o meu escritório de deputado federal fica ali na Cinelândia. Eu passei pela Câmara e vi lá a tribuna Marielle Franco, onde ela diz, não vão me interromper, não me calarão. Essa é a frase de Marielle. Então, ela tinha a luta das mulheres, a luta do povo negro, a luta da favela. E quando a gente fala de luta de povo negro, luta dos pobres, luta da favela, luta da segurança pública, é claro que de maneira direta ou enviesada, e ela estava tanto de maneira direta quanto de maneira enviesada, mergulhada nesse processo das construções, ou melhor, nesse processo das regularizações fundiárias. Claro que estava. Né? Eu presidi durante quase 14 anos na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a Comissão Especial de Moradia Adequada, onde a gente enfrentava toda essa luta, né, fundiária do Rio de Janeiro, onde, junto com o NUT, né, o Núcleo de Terras e Habitação da Defensoria Pública, onde, junto com a Pastoral de Favela, onde, junto ao Conselho Popular de Moradia, onde, junto aos movimentos de moradia, seja o Movimento Nacional, União de Moradia, seja o movimento de luta nos bairros e favelas, seja o movimento nacional de luta pela moradia, que é o Menelemê, seja também da CMP, né, a Comissão de Moradia Popular. A gente teve muitos grupos que lutaram pela moradia, e esses grupos todos incomodavam muito. E aí é que está a reflexão que a gente pode fazer. Eles escolheram Marielle para matar, talvez pensando que estariam matando uma vereadora que ainda estava no início do seu processo, e talvez naquele mesmo processo vamos matar mais uma mulher negra no Rio de Janeiro, vamos matar mais uma favelada no Rio de Janeiro. Eles, de certa forma, subestimaram o tamanho de Marielle, tanto que hoje, né, se a gente puder dizer, aquela frase de Marielle que está ali na tribuna da Câmara, que hoje é dedicada a ela, inclusive, a tribuna Marielle Franco, não vão me interromper, não calarão a minha voz. Isso aí se reflete hoje, quando Marielle, morta há 6 anos e 11 dias, 12 dias hoje, ela continua ocupando não só a tribuna da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas a tribuna da Câmara Federal, a tribuna da Assembleia Legislativa, a tribuna da ONU, a tribuna dos grandes parlamentos mundo afora, onde ela é referência de luta pelos direitos humanos e de luta pelos pobres. Então, essa era a Marielle que fazia esses enfrentamentos. Tem
um evento, sabe, Miguel? Que é muito interessante. Deputado, desculpa interromper. Deixa eu só liberar aqui o Rogério, perguntar se ele quer fazer algum comentário sobre essa questão da Marielle, e vou liberar ele para ele fazer as coisas dele. Rogério, por favor. Peguei uma avenida aqui, não deixei ninguém falar. Desculpa aí, Rogério. Não, que isso. É um prazer ouvir. É um prazer. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Miguel pelo convite. Prazer ouvir o deputado Raimon. Vou continuar ouvindo vocês agora, saindo daqui. Quero dizer o seguinte, que em relação a essa questão fundiária suscitada pelo deputado Raimon, é conhecimento público, principalmente para quem é do Rio de Janeiro, que você tem muitas áreas, né? Que são áreas não edificantes, né, já em português, que são áreas que são da União. Vou citar aqui um pequeno exemplo, que é, por exemplo, a própria Ilha da Gigoia, aí no Rio de Janeiro. Então, existem áreas como essa também em regiões ali na Zona Oeste, inúmeras áreas como essa na região da Zona Oeste, que são áreas onde você tem uma exploração imobiliária, exploração de comércio, gatunete, água, luz, transporte. É uma gama enorme de questões aí a serem exploradas por alguma coisa que é bastante polêmico, se é um Estado paralelo, se é um Estado dentro do Estado. São situações que, a nível de definição teórica, filosófica, a gente poderia debater por um bom tempo. Mas ninguém melhor do que o deputado Raimon para falar a respeito disso. Então, quero agradecer, Miguel, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Dizer para aqueles que ainda não conhecem o meu trabalho, que se inscrevam, já pedindo aqui autorização para você e sendo, talvez até um pouco indelicado, mas pedindo para que as pessoas se inscrevam. Pode falar. Rogério Anitablian, estou no Twitter e estou no Telegram também, e estou sempre à disposição. Sempre que possível, a gente dialogar é importante aí para que a gente reforce os alicerces do Estado de Direito. Um abraço, gente. Obrigado, boa noite. Um abraço, Rogério. Obrigado por ter vindo. Até a próxima. Até a próxima. Deputado, deixa eu mostrar uma coisa aqui que eu separei. Eu estou lendo o relatório final da investigação sobre a morte da Marielle. Relatório grande, são 271 páginas. Aí tem um trecho aqui que eu separei, tem vários trechos que são, assim, chocantes, né? Esse trecho é um trecho da delação do Rony Lessa, em que ele fala que ele tinha carta branca. Rony Lessa justifica que a carta branca para matar Marielle. A carta branca, outorgada por Rivaldo aos irmãos Brazão, é uma forma mais segura de se cometer homicídios na capital fluminense, tendo em vista que o ajuste prévio com o delegado, né, para autorizar o assassinato, tem o condão de evitar um bote, ou seja, a extorsão decorrente de investigadores em face dos homicidas para que seus crimes não sejam devidamente investigados. Tal prática é usualmente chamada no meio policial de mineira. Ou seja, você acerta com o chefe para não ter que acertar com os subalternos. Ou seja, não tem para onde correr. Assim, o acerto prévio com o coordenador de todas as investigações que envolvem homicídios em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro seria mais barato e evitaria a exposição dos autores intelectuais junto ao baixo escalão da Delegacia de Homicídios da capital. Que loucura. Tal plano parecia ser eficaz. É uma máfia, Raimon, uma máfia, né? Uma coisa horrorosa. É uma trama, né? Uma trama Sim. Que você vai se envolvendo, que os caras vão se envolvendo e não tem volta. Você tem o Rivaldo, ele sempre foi uma pessoa poderosa na Polícia Civil do Rio de Janeiro. No dia em que houve o assassinato, ele era chefe da Polícia Civil. Ele foi nomeado na véspera, né? Ele assumiu o cargo na véspera, mas antes ele era o chefe da Delegacia de Homicídios. Então, como tal, que eles davam o aval, Delegacia de Homicídios da capital, e ele nomeou como chefe da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense também um cúmplice dele, que é outro cara que eu esqueci o nome, está aí também no relatório. Ou seja, você tinha a cúpula da Polícia Civil mancomunada, esse cara também está preso, esse cúmplice dele, mancomunada com o mundo do crime. É uma máfia, deputado. Como deputado federal, o que o senhor acha que a gente tem que fazer? Qual é a pressão que a sociedade tem que fazer para usar esse episódio, né, para você dar um choque fatal contra a milícia no Rio de Janeiro? Uma das questões que a gente sempre fala, sabe, Miguel, é que a morte de quem luta pelos direitos humanos não pode ser em vão.
Aí vamos pensar aqui, a morte de Chico Mendes, né, que lutava lá no Acre, lá na região norte do país, para que a Amazônia fosse preservada, a luta dos seringueiros e tal. A morte de Chico Mendes não foi em vão, porque dali você tem toda uma luta histórica. E a gente sempre disse isso, né? Não dá para morrer em vão, não dá para morrer atropelado ali, né? Claro que isso também é possível, mas a morte dos articuladores dos direitos humanos, ela nunca pode ser em vão. Ela tem sempre que produzir frutos, né? A gente chama no jargão teológico, né, o sangue dos mártires que promove sementeiras, né, que nasce desse sangue, desse chão, nascem novos lutadores. Então, quando você mata um, aquilo ali vira um fermento, vira uma semente no chão, e a gente sabe que um grão colocado na terra, ele pode produzir 10, 20, 30, 50, 100 vezes. Então, eu acho que a morte de Marielle também é isso, sabe? Nós não podemos, o Rio de Janeiro, nós, homens públicos do estado do Rio de Janeiro, não podemos perder de vista, que a gente tem uma oportunidade que nós não queríamos ter. Nós não queríamos que Marielle tivesse sido assassinada, que Anderson tivesse sido assassinado. Nós não queríamos que a milícia existisse no Rio de Janeiro. Nós não queríamos que essa arquitetura da bandidagem acontecesse na cidade e tirasse a morte da nossa companheira Marielle Franco. Mas uma vez que isso não dá para retornar, mas uma vez que isso não é um fato já concretizado e que nós não podemos dizer, olha, a gente vai passar um pano e resolver isso, a gente não vai fazer isso. Isso é um dado da história. Nós precisamos pegar esse dado da história e fazer uma construção. E aí, está na hora de a gente entender que é preciso a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro e o Brasil compreenderem que segurança pública se faz quando nós, de fato, compreendemos aqueles que são os direitos do povo brasileiro. Quando o ministro Silvio Almeida, na sua nota do Ministério de Direitos Humanos, ele fala sobre isso, ele diz assim, olha, é preciso construir segurança pública, mas garantindo, por exemplo, porque aí ele se refere a essa questão fundiária no Rio de Janeiro, garantindo, por exemplo, que as pessoas tenham a posse dos lugares onde moram. Que as pessoas tenham, no lugar onde moram, condições de criar seus filhos com dignidade. Então, o Estado brasileiro, o Estado do Rio de Janeiro, não pode continuar convivendo com a bota, com o coturno do policial que bate na porta do pobre da favela. O Estado tem que entrar, mas tem que entrar de outra forma. Então, eu acho, Miguel, que eu não tenho isso elaborado, mas eu acho que tem muita gente pensando isso e vai ser um caldo para a gente pensar o desenvolvimento do Rio de Janeiro, que é o desenvolvimento do Rio de Janeiro que diz assim, chega, basta de milícia, porque esse caso da Marielle acaba de certa forma, abrindo muitos outros casos, como, por exemplo, a discussão do caso do pedreiro Amarildo na Rocinha. Então, muita coisa vem à tona e a gente acaba levando a população a compreender que esta polícia que mata, essa polícia que também não é valorizada, essa polícia que chuta a porta do pobre e que não tem um mandado de segurança, um mandado para entrar na casa do outro, a não ser o bico do coturno, essa polícia precisa ser mais remunerada. Essa polícia, nós não queremos que ela morra, mas nós não queremos absolutamente que ela seja a única face do Estado a entrar nas favelas e nas comunidades empobrecidas do Rio de Janeiro. Nós, então, acho que a gente tem aí uma oportunidade de pensar aquilo que nós já falávamos no governo Lula 1 e Lula 2, que é a segurança pública com cidadania. Segurança pública, a gente precisa entender, as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, que estão nos acompanhando, muitas já compreendem isso, mas outras precisam compreender que segurança pública não é você ter policiais nas ruas, é também, mas não é ter policiais nas ruas. Segurança pública não é apenas ter, agora a gente tem polícia de proximidade, não é só isso, pode ser isso também, mas segurança pública é a gente providenciar os direitos que são da população para que as pessoas possam viver com mais dignidade, para que a vida possa florescer um pouco mais. Então, eu acho que a morte de Marielle, assim como a morte de Chico Mendes, assim como a morte de Jesus de Nazaré, assim como a morte de Oscar Romero, assim como a morte de Dorothy Stein, assim como a morte de Josimo, assim como a morte de Expedito, assim como a morte de tantos homens e mulheres que derramaram seu sangue, todas elas
Eu não conheço uma, Miguel, que ao tombar não foi sangue que brotou no chão para que a vida florescesse, né? Então, eu acho que é isso. E nós, Miguel, estamos vivendo aí as vésperas do dia 1º de abril, quando o golpe se deu no Brasil em 1964, quando de Juiz de Fora marcharam para o Rio de Janeiro para a gente ter o que a gente teve esses 21 anos de sombras, né? De sombras, de morte, de assassinatos, de prisões, de corpos escondidos, de corpos velados, cujos familiares não tiveram direito nem mesmo de sepultar. É muito bom a gente lembrar que quando os assassinos de Marielle assassinam Marielle, eles assassinam Marielle atirando na sua cabeça, para dizer assim, nós não toleramos que as mulheres da favela, que as pretas da favela, que a turma da maré, nós não admitimos que elas pensem, que elas falem e que elas nos guiem. Então a gente precisa pensar nisso para construir uma nova sociedade. Quero aqui fazer um resgate. O Rio de Janeiro não é milícia. O Rio de Janeiro tem milícia. O Rio de Janeiro não é o chefe da Polícia Civil, o Rivaldo Barbosa. O Rio de Janeiro tem Rivaldo Barbosa e tem os seus crimes. Não é a família Brazão, tem a família Brazão com seus crimes. Mas o Rio de Janeiro é muito mais que isso. É um povo generoso, é um estado onde as pessoas têm muitos potenciais, muitas potencialidades, e a gente precisa acreditar que é possível dar a volta e cuidar dessas feridas do Rio de Janeiro para a gente seguir em frente com dignidade e com vida plena para as pessoas. Muito bonito, deputado. Muito bonito aí o que você falou. Muito bonito. O sangue dos mártires, muito bonito. Só, a gente tem 5 minutos. O assunto que eu queria uma opinião do senhor é sobre essa fuga do Bolsonaro para a embaixada da Hungria, né? Essa coisa meio patética. O que o senhor achou disso? Como é que isso está repercutindo aí na Câmara dos Deputados? Qual a opinião do senhor sobre isso? Aqui, a não ser nós que estamos aqui discutindo esse tema, a direitada, os bolsonaristas, né, a turma da extrema-direita, está calada, silente. Mas nós sabemos que o STF, se não me engano, o ministro Alexandre de Moraes deu ao ex-presidente um tempo de 48 horas para ele se explicar, né? Porque, ao fim e ao cabo, eu vou fazer uma viagem aqui. Ao fim e ao cabo, ele saiu do país, né? É isso, mais ou menos? Quando ele entra dentro de uma embaixada, que é um território húngaro, né? Ele sai do país. Ele vai ali fazer o quê? Fazer mais uma das suas manobras. É bom a gente lembrar, e que as pessoas que estão nos assistindo, elas saibam, que ele chegou à noite escondido, e vamos fazer uma comparação, né? Lula, quando recebeu o mandato de prisão de Moro, né? Ele estava à luz do dia, se entregou à luz do dia, convicto da sua inocência, enfrentando de cara os seus algozes, mas Bolsonaro não, Bolsonaro se esconde. Quando ele tem o passaporte retido, ele corre para a embaixada da Hungria, como que querendo dizer, olha, eu vou aqui me aliar. E a gente sabe, o governo de extrema-direita que lá está, que, de certa forma, também dialoga com ele. Nós estamos numa expectativa de, até amanhã, ter aí as justificativas, a defesa do ex-presidente, e cada vez vai se complicando mais, né? A gente sabe, tem até um deputado que já pediu a prisão preventiva dele, né? Mas a gente está aí aguardando os próximos passos, porque os crimes que ele cometeu não podem ficar sem um julgamento e, se comprovados verdadeiramente, as punições devidas, né? Nós temos muita clareza e muita nitidez em relação a isso. Maravilha, deputado. O Lula está se encontrando com o Macron agora. Vamos só ver, compartilhar isso. Tem só um minutinho só para a gente acompanhar. Muito bom, muito bom. O Macron está visitando o Brasil. Se esse trabalho continuar de destruir, podemos ter problemas sérios para todos nós no mundo.
Mere babare nagoi mo iya pe ti yoi moro kami moyang ba kami kidai ama amiare tarea. Presidente Emmanuel Macron, eu quero dirigir a palavra para você e dizer que todo esse meu trabalho que eu fiz, você me dando o título de ordem de honra, eu quero dizer que eu estou muito feliz por você reconhecer esse meu trabalho. Tania, Lula, ika benma, ari ameya boigo ika benma. Iya peiti ne maomon, aro ambigatu. Kang pejagari ikor kango ke mei ma ojo no Tania. Lula, esse meu trabalho é um trabalho muito sério, muito grande, de tamanha grandeza. E então eu quero pedir para vocês também, assim como eu já falei para você lá na França, Emmanuel Macron, que vocês me apoiem para que eu consiga receber o prêmio, ele quer dizer, Nobel da Paz. Ya kenapa? Ariku beli, ariku arare. Mega. Onarareng, onoinoreng. Oinoreng. Apa? Tá bom. Eu quero apresentar agora os meus sobrinhos para. Tira o som. Deputado, chegamos ao final. Agradeço muito a sua participação. Sempre muito bom tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Miguel. Um grande abraço para você, meu irmão. Paz e bem. Alegria te encontrar. Você também,